Deixa um like. Mas o que causa câncer? Basicamente, 3 coisas. Basicamente. Não estou dizendo que são as únicas, mas é a grande maioria. É a intoxicação, as toxinas, tá? Eu te falei que está tudo contaminado. É a má nutrição, tá? Então está faltando alguma vitamina, algum mineral na história. E terceiro, o componente emocional. Por exemplo, a mulher que perde um filho, ou a mulher que brigou, divorciou. Porque divorciar para o homem é uma coisa, divorciar para a mulher é outra. Eu sei que eu vou ser pesado aqui, mas eu vou falar. O homem, quando divorcia, ele troca de endereço. A mulher, quando casa, ela tem certeza que vai dar certo o resto da vida. E ela vai fazer o máximo para dar certo. O homem já não tem tanto comprometimento nisso, de fazer tudo para dar certo. Então, a mulher, quando divorcia, para ela é muito mais pesado do que para o homem, como regra geral. Você deve conhecer exceções, eu estou falando da estatística. Então, por exemplo, a pessoa perde uma mãe, perde um pai. Quando uma pessoa aparece com câncer, você pergunta para ela assim, o que aconteceu de emocional sofrido nos últimos 2 anos? Ela sempre vai descobrir alguma coisa. A pessoa vai sempre descobrir alguma coisa que contribuiu. Eu não estou dizendo que aquele divórcio, aquela perda de um filho, aquela demissão de 20 anos trabalhando num lugar, que vai fazer sozinho o câncer. Tem que ter o terreno. Então, nós temos que entrar com o conceito da semente e do terreno. Vamos lá. Você há de convir que se eu plantar uma planta no asfalto, ela não vai vingar. Concorda? Ela vai morrer. Por quê? Porque o terreno ali é um terreno hostil a crescer alguma coisa, é asfalto. Então eu dependo da planta, tem planta que é planta de deserto. Se eu plantar ela no deserto, ela está acostumada a viver sem água. Ela vai tirar de letra, um cacto do deserto, por exemplo. Se eu plantar o cacto na floresta amazônica, ele não cresce, porque ele vai morrer afogado. É água demais para ele. Ele está acostumado com aquela falta de água lá do deserto. Então, o terreno é muito importante. É o terreno biológico que a gente chama. Então, se eu tenho um terreno que é hostil à célula cancerígena, eu estou protegido. Você pergunta assim, você acha que você vai pegar câncer nos próximos 10 anos? Eu falo, não, eu não tenho medo disso. É praticamente impossível, com o terreno biológico que eu tenho e que eu faço a minha esposa ter, é impossível nós termos câncer, entendeu? É impossível. A semente não vai correr, não vai crescer no asfalto. Porque por mais que você tenha tido a genética, ela é só 20%, não é isso? Exatamente. Ela só restante, tem 20% de influência. Quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. A publicação do genoma foi feita em 2003. E antes, 2002, 2001, você podia perguntar para qualquer geneticista famoso que conhece do babado e dizer assim, quantos genes você acha que o ser humano tem? Eles apostavam 140 mil, 150 mil, 160 mil. Qual não foi a surpresa quando em 2003 foi publicado o genoma humano e nós temos somente 23 mil genes. Nós temos 23 mil genes. O arroz que você comeu hoje no almoço tem 56 mil genes. Ora, se a biologia mandasse, se a genética mandasse na biologia, o arroz seria mais complexo do que você. Se dependesse só do... Dependendo só da genética. Então, isso aí mudou tudo. Eu classifico a medicina assim, ó, AG e DG, antes do genoma e depois do genoma. O médico que está trabalhando com a medicina AG, ele está obsoleto. Porque quando diz que... Eu tenho um exemplo lindo, eu fico procurando metáforas para ensinar o pessoal. Vamos pegar uma metamorfose de uma borboleta. Ela vem como larva, depois ela vira casulo, depois ela vira borboleta. Larva, casulo, borboleta. É o mesmo indivíduo. Sim. O DNA da larva, do casulo e da borboleta é o mesmo. Então, eu tenho o mesmo indivíduo. Eu tenho o mesmo genótipo, mas o fenótipo é diferente. A larva parece um jeito, o casulo parece outro, a borboleta parece outro. Amor, fenótipo são as características físicas. Que aparece, que aparece, mostra. que mostra. Que o mostra. genótipo é o que e tá o genótipo dentro. é o que está por trás.
estou entendendo nada. Tu não precisa. Eu estou ouvindo... Qualquer coisa você pergunta para ela. Não, eu só... Hein? É que você falou uma coisa que... Fala. Eu sempre achava que meu pai tinha morrido de câncer por um desgosto que ele teve. Então, eu tenho E já me certeza que disseram que isso é contribuiu. besteira. Então, mas eu vou te falar, não Mas é é o muita desgosto coincidência. sozinho que matou ele. Ele tinha um terreno. Ou seja, ele talvez comesse mal. Tinha uma abertura, Tá, né? tinha um terreno. Veio a semente, o desgosto. Aí cresceu. É isso que é. Entendeu? Sozinho, talvez não. A não ser que aconteça uma coisa. Ó, tem um caso bonito. O Dr. Hammer, ele era um alemão, radiologista, e ele tinha um filho único só. E o filho dele estava no mar Mediterrâneo, num iate. E no iate do lado tinha a realeza italiana. E eles estavam bêbados. E um dos príncipes estava dando tiro. E deu um tiro e matou esse filho do Dr. Hammer. 6 meses depois, o Dr. Hammer apareceu com câncer de testículo e a mulher dele apareceu com câncer de ovário. Aí eu falei, engraçado, esquisito. Era o único filho que a gente tinha, a gente perde. E eu apareço com câncer de testículo e a minha mulher aparece com câncer de ovário. E a mulher morreu. E ele sobreviveu. Então ele começou a estudar. Então ele começou a descobrir que nas radiografias de tórax, de crânio, coisas que os radiologistas chamavam de artefatos, na realidade eram sinais. Então ele pegava uma radiografia e falava, tem câncer de fígado. Olhando a radiografia do tórax, do crânio, entendeu? E aí ele começou a mostrar, e ele criou todo um estudo disso. Chama-se Nova Medicina Germânica, que é pouco difundida no Brasil, muito pouco. Mas mostrando isso que você achava do seu avô. O desgosto que ele teve foi um fator preponderante no desenvolvimento do câncer dele. E engraçado que quando você resolve aquele problema, se tivesse alguém que tivesse conhecimento, desarmar aquilo no cérebro dele, às vezes o câncer regride. Entendeu? Às vezes o câncer regride. No caso dele, pâncreas não tem. Por que o câncer de pâncreas ele é tão difícil, né, doutor, de ser controlado? Primeiro, a químio para chegar lá é praticamente impossível. A localização chega para praticamente nada, entendeu? Os estudos sérios sobre quimioterapia em câncer de pâncreas deixa muito a desejar, entendeu? Com 5 anos, a sobrevivência é 0. E aí, deixou o seu like?